Che Guevara, o rosto da revolução. Era o dia 9 de outubro de 1967, e o pequeno vilarejo de La Higuera, perdido nas montanhas secas da Bolívia, parecia suspenso no tempo. O sol ardia como uma lâmina, cortando o silêncio que antecedia o fim de uma era. Dentro de uma escola abandonada, um prisioneiro ferido esperava o inevitável. Seus olhos, ainda firmes, encaravam os soldados que tremiam diante dele. Quando o sargento deu o passo final, ele não implorou, não fugiu, apenas disse, com uma calma que fez o ar parar: "Atire, covarde. Você vai matar apenas um homem." Poucos segundos depois, o som dos tiros ecoou pelas colinas, selando o destino de um dos ícones mais imortais da história. Nascia ali o mito de Ernesto Che Guevara, o rosto da revolução. Mas antes de se tornar símbolo de resistência, estampado em camisetas e bandeiras pelo mundo, Che fora apenas um menino nascido na cidade argentina de Rosário, em 14 de junho de 1928. Filho de uma família culta, mas longe da riqueza, o pequeno Ernesto cresceu cercado por livros, ideias e crises. Seu pai, Ernesto Guevara Lynch, era um homem excêntrico, um sonhador que fracassava em todos os negócios que tentava, de plantações de erva-mate a barcos de madeira. Sua mãe, Célia de la Serna, uma mulher livre, educada e rebelde, desafiara a própria família para se casar com ele. Foi dela que Che herdou o olhar desafiador e a coragem de enfrentar o impossível. A infância de Ernesto foi marcada por ataques violentos de asma. Enquanto outras crianças corriam pelos campos de Altagracia, ele lutava para respirar. A cada crise, a morte o rondava, e a cada vez, ele sobrevivia. Essa convivência precoce com o limite fez dele um garoto de vontade de ferro. Sua cama era ladeada por pilhas de livros: Verne, Kipling, Marx, Freud. Lia tudo, entendia cedo demais. Aos 15 anos, já debatia política e questionava o mundo com a intensidade de quem sentia que não teria tempo a perder. Nos anos 40, a Argentina ainda brilhava como uma das nações mais prósperas da América Latina, mas o brilho era falso. Por trás das mansões de Buenos Aires e dos campos de gado, havia miséria, desigualdade e frustração. O jovem Ernesto via isso e não esquecia. Quando o fascismo crescia na Europa, seu pai se juntou a um grupo que combatia simpatizantes nazistas em Rosário. Esse gesto, simples e perigoso, marcou profundamente o garoto. Lutar contra a injustiça não era uma escolha, era um dever. Com o passar dos anos, o menino asmático se tornou um jovem determinado, quase obstinado. Entrou para a Faculdade de Medicina em Buenos Aires em 1948, decidido a entender o corpo humano não apenas como organismo, mas como espelho da sociedade. Para ele, as doenças não eram apenas biológicas, eram sociais. A pobreza, a exploração e o abandono matavam mais do que qualquer vírus. E foi justamente essa percepção que acendeu dentro dele uma chama que jamais se apagaria. Naquele tempo, ele não imaginava que seus estudos o levariam muito além dos hospitais, que um dia ele trocaria o estetoscópio pelo fuzil, o bisturi pelo ideal, e que seu nome seria sussurrado em trincheiras, cânticos e revoluções. Mas o destino já se movia. Um destino escrito não em papel, mas no asfalto quente das estradas da América Latina, por onde ele logo partiria, em busca de respostas, e encontraria a própria revolução. O motor velho da Norton La Poderosa tossia como um animal cansado, cuspindo fumaça e esperança pelas estradas poeirentas do interior argentino. Era o começo de 1952, e Ernesto, com 23 anos, partia de Córdoba, ao lado de seu amigo Alberto Granado. 2 jovens, uma motocicleta capenga e um sonho vago de conhecer a América do Sul. Nenhum deles sabia que aquela viagem mudaria não apenas suas vidas,
mas o rumo da história do continente. A poderosa rangia em cada curva, mas Che, ainda só Ernesto, ria do perigo. As crises de asma vinham como fantasmas no meio do caminho, mas ele as enfrentava com a mesma teimosia com que desafiava a vida. A cada quilômetro, o estudante de medicina se transformava em algo maior. O vento seco da pampa, o frio dos Andes e o calor úmido da Amazônia foram apagando o menino burguês e moldando o homem que um dia o mundo chamaria de revolucionário. Em cada cidade, em cada povoado, ele via o mesmo rosto repetido, o rosto da miséria. Crianças descalças, camponeses com as mãos rachadas, mineiros tossindo sangue nas encostas do Chile. O jovem médico anotava tudo em seu caderno. Não era apenas curiosidade científica, era raiva. Como pode um continente tão rico ter um povo tão pobre? Escreveu certa noite, à luz trêmula de uma vela. Essa pergunta, simples e devastadora, se tornaria o centro de sua vida. Quando chegaram ao Peru, conheceram o Hospital de Leprosos de São Pablo, às margens do rio Amazonas. Lá, Ernesto viu o que nunca mais esqueceria: pessoas abandonadas pela sociedade, vivendo sem esperança, mas com dignidade. Ele cruzou o rio a nado, sem medo de contrair a doença, apenas para ficar com os pacientes, para provar que a humanidade valia mais que qualquer regra médica. Naquela travessia, nasceu o símbolo. Não o Che de farda e boina, mas o homem que acreditava que solidariedade era um ato de rebeldia. Ao final de 9 meses, a poderosa já não existia. Quebrara há muito tempo. Restavam apenas os pés, o pó e um caderno cheio de anotações que um dia se tornariam diários de motocicleta. Quando chegou à Venezuela, Ernesto já não era o mesmo. Aquele que partira para ver o mundo agora queria mudá-lo. Em Miami, na volta, ele olhou pela janela e viu o outro extremo: o luxo, a abundância, o brilho do capitalismo. E no contraste brutal entre os arranha-céus e as favelas latino-americanas, compreendeu que sua vida jamais caberia num consultório. De volta à Argentina, concluiu a faculdade de medicina. Recebeu o diploma com o mesmo desapego com que depois deixaria tudo para trás, porque dentro dele, o médico já dava lugar ao soldado. O mundo se dividia em exploradores e explorados, e ele sabia de que lado queria lutar. Na próxima parte, a terceira, veremos o jovem doutor abandonar o conforto e seguir para a Guatemala, onde testemunhará uma revolução nascer e morrer sob as bombas da CIA. Será lá que Ernesto se tornará definitivamente Che, o nome que ecoaria em toda a América. Quando Ernesto chegou a Guatemala em 1954, o país parecia um vulcão prestes a explodir. Nas ruas de cidade da Guatemala, o povo gritava o nome de Jacobo Arbenz, o presidente que ousara desafiar o império invisível das companhias americanas. Ele queria devolver a terra aos camponeses, romper com a pobreza secular e provar que a América Latina podia governar-se sozinha. Ernesto, o jovem médico recém-formado, assistia a tudo com fascínio. Pela primeira vez, via um governo tentando mudar a história não com discursos, mas com coragem. A Guatemala era um espelho do continente, rica em solo, pobre em gente. As plantações de banana e café pertenciam à poderosa United Fruit Company, que dominava portos, trens e até ministros. Ernesto viu trabalhadores vivendo como escravos, famílias expulsas das terras que cultivavam há gerações. E percebeu que o inimigo da América não era apenas a pobreza, era o poder estrangeiro travestido de progresso. Foi nesse cenário que ele começou a se aproximar de grupos marxistas e intelectuais exilados de toda a América Latina. Nesses cafés cheios de fumaça e esperança, ele conheceu 2 mulheres que marcariam sua vida: Hilda Gádia, economista peruana e militante comunista, e Helena Leiva, exilada hondurenha que o apresentou às ideias revolucionárias do Oriente. Vivendo com poucos recursos,
Ele trabalhava como médico, lia Marx, Lenin e Mao, e escrevia furiosamente sobre imperialismo e injustiça. A raiva se transformava em teoria, e a teoria em propósito. Foi em meio a essa efervescência que nasceu o apelido que o acompanharia para sempre. Na Argentina, Che é uma interjeição comum, algo como cara ou ei. Ernesto usava tanto a palavra que seus companheiros começaram a chamá-lo simplesmente de Che. O nome grudou nele como uma segunda pele, e com ele nasceu a lenda. Mas o sonho guatemalteco logo se transformaria em pesadelo. Em junho de 1954, aviões norte-americanos começaram a bombardear a capital. A CIA havia decidido pôr fim à revolução. O golpe veio rápido. Tropas rebeldes financiadas por Washington derrubaram Arbenz em poucos dias. O novo ditador, Carlos Castilho Armas, tomou o poder. A reforma agrária foi anulada, milhares foram presos, e o país mergulhou num silêncio de medo. Che viu tudo ruir diante de seus olhos. Ele tentara se unir às milícias para resistir, mas o exército se rendeu antes que a luta começasse. Refugiado na embaixada argentina, entendeu, com uma clareza cruel, que os Estados Unidos jamais permitiriam que um país latino-americano escolhesse seu próprio destino. A partir daquele dia, ele deixou de ser apenas um médico idealista, tornou-se um inimigo declarado do imperialismo. Quando finalmente conseguiu sair da Guatemala, partiu para o México, levando apenas uma mala, alguns livros e uma certeza: a revolução não se faz com palavras, mas com armas. E foi no México, na próxima parte, que o destino o colocaria frente a frente com dois irmãos que mudariam sua vida, Fidel e Raul Castro. Juntos, eles planejariam incendiar o Caribe e transformar Cuba no coração da rebeldia mundial. O México de 1955 fervia como uma caldeira prestes a explodir. No meio da poeira, do cheiro de pólvora e tequila, chegava um argentino magro, de barba rala e olhos intensos, fugindo da derrota da Guatemala. Ernesto Che Guevara não tinha dinheiro, mas trazia consigo algo que valia mais do que qualquer fortuna: uma convicção inquebrantável de que a injustiça só podia ser curada com revolução. Trabalhando em um hospital pobre da cidade do México, ele dividia os dias entre pacientes, livros e discussões políticas. Nas madrugadas, escrevia sobre a miséria latino-americana e a hipocrisia do poder. Foi Hilda Gádia, sua companheira peruana, quem o apresentou a um grupo de exilados cubanos que planejavam derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Entre eles, dois irmãos chamavam a atenção: Fidel e Raul Castro. O primeiro encontro aconteceu em junho de 1955, em uma casa simples, com paredes descascadas e cheiro de tabaco. Fidel falava com a paixão de um profeta, descrevendo o futuro de Cuba com voz firme e olhos em chamas. Che o ouviu por horas, fascinado. Quando Fidel terminou, ele disse apenas uma frase: "Se é uma luta contra o Império, conte comigo desde agora." Daquele momento em diante, o argentino tornou-se mais do que um aliado. Virou o coração ideológico da Revolução Cubana. Seu idealismo encontrou em Fidel a ferramenta prática, e juntos criaram o que o mundo viria a conhecer como o Movimento 26 de Julho. Durante os meses seguintes, o grupo treinou em segredo. Aprenderam a montar explosivos, atirar, planejar emboscadas. O Che, que havia chegado como médico, tornou-se rapidamente um comandante natural. Ensinava disciplina, estratégia e principalmente coragem. Para ele, cada guerrilheiro devia ser, antes de tudo, um homem novo, livre do egoísmo, movido por um único propósito: a libertação do povo. Em setembro daquele mesmo ano, Hilda anunciou que estava grávida. Casaram-se discretamente e, em fevereiro de 1956, nasceu sua filha, Hildita. Mas a alegria familiar durou pouco. O chamado da revolução era mais forte.
No final daquele ano, 79 homens embarcaram com Che e os irmãos Castro num velho iate chamado Granma, rumo a Cuba. A travessia foi um pesadelo, tempestades, enjoo, fome e, no desembarque, desastre. Tropas de Batista os esperavam. 3/4 dos revolucionários foram mortos ou capturados nos primeiros dias. Restaram pouco mais de 20 sobreviventes, exaustos, famintos, perdidos nas selvas de Sierra Maestra. Entre eles estava o médico argentino, agora com uma arma nas mãos e uma decisão definitiva: nunca mais recuar. Enquanto curava feridos com uma mão e empunhava o fuzil com a outra, o Che começou a forjar sua lenda. Nascia o comandante, o homem que transformaria o fracasso em fogo e a derrota em mito. Na próxima parte, a quinta, veremos o surgimento da guerrilha em Sierra Maestra, como um punhado de homens esfomeados, liderados por Fidel e Che, enfrentou um exército inteiro e começou a escrever uma das revoluções mais audaciosas do século. As montanhas da Sierra Maestra eram um labirinto de pedras, mato e névoa. Era ali, no coração selvagem de Cuba, que menos de 30 homens famintos tentavam sobreviver após o desastre do desembarque do Granma. O chão estava encharcado, as botas apodreciam, os mosquitos não davam trégua. Muitos acreditavam que a revolução havia acabado antes mesmo de começar. Mas entre os sobreviventes havia um homem que se recusava a aceitar a derrota: Che Guevara. O médico transformara-se em guerreiro. Suas mãos, acostumadas a segurar o bisturi, agora carregavam o fuzil como extensão da própria vontade. Quando via um companheiro cair, não hesitava. Primeiro estancava o sangue, depois voltava ao combate. Em poucos meses, seu rigor, sua disciplina e sua coragem começaram a inspirar os outros. Fidel percebeu logo: aquele argentino não era apenas um soldado, era um líder. A guerrilha cresceu como uma semente teimosa. No início de 1957, os homens do movimento 26 de julho já controlavam pequenos povoados e emboscavam comboios do exército de Batista. Cada vitória alimentava a lenda. Os camponeses, antes temerosos, começaram a trazer comida e abrigo. As histórias se espalhavam. O médico argentino cura e luta, diziam nas vilas. O nome Che começou a ganhar peso. Mesmo com ataques aéreos, fome e doenças, a moral do grupo era de ferro. Che impunha regras duras. Ninguém roubava, ninguém abusava do poder. Todos aprendiam a ler e escrever nas horas de descanso. Ele acreditava que a revolução não era apenas uma guerra, mas uma escola. Cada homem ali devia sair melhor do que chegou. Enquanto Batista mandava milhares de soldados, os guerrilheiros aprendiam o terreno, moviam-se como sombras. Em 1958, o governo estava sangrando. A população, exausta da corrupção e da violência, começou a ver nos barbudos das montanhas não terroristas, mas libertadores. O exército, embora armado até os dentes, estava perdendo o espírito, e Che sabia que quando um regime perde o medo, perde o poder. Foi então que veio o momento decisivo: a ordem de marchar para o centro do país, rumo à cidade de Santa Clara. Ali, no coração de Cuba, a história esperava. O comandante Guevara lideraria pessoalmente a ofensiva, com pouco mais de 300 homens contra milhares de soldados. Uma aposta suicida, ou um golpe de gênio. Nas trincheiras improvisadas, Che escreveu uma frase em seu caderno: "Se morrermos, que seja como homens que escolheram o próprio destino." Na próxima parte, a sexta, veremos a Batalha de Santa Clara, o clímax da Revolução Cubana, quando um trem blindado, uma cidade sitiada e um punhado de guerrilheiros mudaram o destino de um país inteiro. O amanhecer de 30 de dezembro de 1958 trouxe consigo uma tensão elétrica que parecia percorrer o ar de Santa Clara. A cidade, encravada no centro de Cuba, estava cercada. Nas colinas, o som dos motores de caminhões improvisados
se misturava ao barulho de tiros distantes. No meio do caos, um homem de uniforme surrado observava o horizonte com um charuto entre os dentes. Era Che Guevara, comandante da coluna revolucionária que marchara desde as montanhas da Sierra Maestra até ali. Ele sabia, a queda daquela cidade seria o golpe final contra o ditador Fulgêncio Batista. O exército de Batista havia enviado um trem blindado com reforços e toneladas de armas para esmagar a rebelião. Para qualquer general, o trem representava força. Para Che, era uma armadilha. Ele ordenou que os trilhos fossem desmontados e minados. Quando o comboio se aproximou, os guerrilheiros o fizeram descarrilar com dinamite caseira. O som da explosão cortou o céu e o trem tombou, espalhando fumaça, metal e pânico. A cena que se seguiu foi surreal. Soldados do governo, desorientados, começaram a se render. Alguns até se uniram aos rebeldes. Che, com a calma fria de um cirurgião, transformou a vitória em oportunidade. Armou os novos voluntários com as armas capturadas e lançou o ataque final. Em poucas horas, Santa Clara caiu. Os gritos de alegria ecoaram pelas ruas. Viva la Revolución! Naquele mesmo dia, em Havana, Batista recebia as notícias com o rosto pálido. À meia-noite, em uma festa de Ano Novo, anunciou aos ministros que deixava o país. Fugiu horas depois com sua fortuna roubada e deixou para trás um povo pronto para recomeçar. Na manhã de 2 de janeiro de 1959, foi Che Guevara, e não Fidel Castro, quem entrou primeiro em Havana à frente de suas tropas. O povo saiu às ruas como se o sol tivesse voltado a nascer depois de um século de escuridão. O ditador havia caído, e o mundo assistia, estarrecido, à vitória impossível de um punhado de homens barbudos. Che estava exausto, com o braço enfaixado e asma o sufocando, mas seus olhos brilhavam. Ele sabia que o verdadeiro desafio começava agora: destruir o velho país e construir um novo, livre da exploração e da submissão aos Estados Unidos. Nos dias seguintes, Fidel chegaria triunfante a Havana e formaria o novo governo. O povo aclamava. Os jornais do mundo inteiro publicavam fotos do médico argentino de olhar feroz, agora elevado à condição de herói mundial. Mas o herói logo se tornaria juiz. Em poucos meses, Che seria colocado à frente dos tribunais revolucionários, onde decidiria o destino dos inimigos da revolução. Ali, nas celas frias de Havana, começaria a nascer o outro lado do mito, o comandante que acreditava que a justiça podia ser feita com balas. Na próxima parte, a 7ª, veremos o Che ministro e executor, o homem que trocou a floresta pelo palácio, o uniforme sujo pela gravata, mas que manteve o mesmo olhar implacável e que começaria a moldar o novo rosto da Cuba socialista. Havana, 1959. O cheiro da pólvora ainda pairava no ar quando os revolucionários começaram a ocupar os palácios e ministérios que haviam pertencido à elite de Batista. Entre eles, caminhando de farda e boina, estava Che Guevara, o argentino que se tornara o símbolo da vitória. O povo o saudava nas ruas como um santo de carne e osso, mas por trás do sorriso contido e do olhar sereno, ele carregava a certeza de que a revolução, para sobreviver, precisaria ser impiedosa. Fidel confiava em Che como em ninguém. Por isso, o nomeou responsável pelo presídio de La Cabaña, uma fortaleza colonial transformada em tribunal e centro de execuções. Ali, Che comandava os julgamentos dos colaboradores do regime de Batista. Muitos haviam cometido atrocidades, torturas, assassinatos, corrupção. Mas para o novo governo, o processo não era apenas justiça, era um espetáculo de poder. Nas noites abafadas de Havana, as multidões se reuniam do lado de fora da fortaleza, gritando "Paredón", muro de fuzilamento. Lá dentro, sob luzes cruas, Che lia as sentenças com a mesma calma com que lia Marx.
Ele acreditava que o medo era um instrumento de transformação. Revolução não é uma cama de rosas, escreveu em seu diário. Quem hesita diante da injustiça, a perpétua. Durante 6 meses, centenas de oficiais e espiões foram executados. Para uns, Che era o anjo da justiça. Para outros, um fanático com o dedo no gatilho. O mundo começava a se dividir sobre ele. Herói para uns, assassino para outros. Depois de La Cabaña, veio o poder político. Che foi nomeado ministro da Indústria e, logo depois, presidente do Banco Nacional de Cuba. Quando recebeu o cargo, assinou as novas cédulas apenas com uma palavra: Che. Era seu modo de desprezar o dinheiro, símbolo do capitalismo que ele odiava. Enquanto a elite fugia, ele planejava um país novo, sem burguesia, sem dependência dos Estados Unidos, baseado na educação e no trabalho coletivo. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal mudava. Separou-se de Hilda Gadea e se casou com Aleida Marte, guerrilheira que havia conhecido durante a guerra. Tiveram 4 filhos, e Che passava as noites entre reuniões e aulas, sempre com um livro na mão. Era ministro, mas continuava sendo o médico e o combatente. Dormia pouco, trabalhava até a exaustão e exigia dos outros o mesmo que exigia de si. Foi ele quem iniciou a campanha de alfabetização que transformaria Cuba em uma das nações mais instruídas do mundo. Centenas de milhares de jovens foram enviados ao campo para ensinar os camponeses a ler e escrever. Para Che, a revolução não era só política, era cultural, intelectual, moral. Um povo que lê é um povo que nunca mais será escravo, dizia. Mas enquanto ele sonhava com o homem novo, o mundo se dividia em blocos, e Cuba, pequena e desafiadora, estava no meio da tempestade. Washington preparava o contra-ataque, Moscou estendia a mão, e Che, sem saber, seria arrastado para o coração do conflito que quase levou o planeta à guerra nuclear. Na próxima parte, a 8ª, veremos o Che diplomata e estrategista, o homem que enfrentou os Estados Unidos na ONU, desafiou o poder soviético e mergulhou de cabeça na crise dos mísseis. O momento em que a Revolução Cubana quase incendiou o mundo. O ano era 1961, e Cuba, recém-liberta, era agora o foco da fúria americana. Washington não aceitava que uma pequena ilha, a menos de 160 quilômetros da Flórida, tivesse expulsado seus empresários, nacionalizado suas companhias e declarado-se abertamente socialista. A Revolução de Fidel e Che era uma afronta direta ao Império, e os Estados Unidos responderam como sempre, com fogo. Em abril, um grupo de exilados cubanos, treinados pela CIA, desembarcou na Baía dos Porcos. O plano era simples: invadir, tomar Havana e assassinar os líderes da Revolução. Mas o que parecia uma operação cirúrgica virou um desastre histórico. Sob a coordenação militar de Che Guevara e Raul Castro, as forças cubanas reagiram com uma ferocidade inesperada. Em apenas 72 horas, os invasores foram derrotados. O mundo assistia, perplexo, à primeira derrota militar dos Estados Unidos em solo latino-americano. No meio da euforia, Che enviou um bilhete irônico ao presidente John F. Kennedy. Obrigado pela invasão, ela fortaleceu a revolução. O sarcasmo era puro veneno político e o início de uma guerra silenciosa entre Cuba e o Império. Os anos seguintes mergulharam o planeta na tensão máxima. Moscou via em Cuba um aliado estratégico contra os Estados Unidos, e Che, sempre impaciente, pressionava os soviéticos a ir além das palavras. Quando o líder Nikita Khrushchev propôs instalar mísseis nucleares na ilha, Che foi um dos primeiros a apoiar. Ele acreditava que só o medo poderia conter o imperialismo americano. No outono de 1962, o mundo parou. Navios soviéticos cruzavam o Atlântico carregando ogivas atômicas. Aviões americanos sobrevoavam Havana, fotografando rampas de lançamento.
o presidente Kennedy impôs um bloqueio naval. Por 13 dias, a humanidade viveu à beira da aniquilação. Uma faísca bastaria para transformar o planeta em cinzas. Che observava tudo com uma mistura de orgulho e frustração. Queria desafiar, provocar, empurrar o inimigo até o limite. Quando Khrushchev recuou e ordenou a retirada dos mísseis, o argentino sentiu-se traído. Os soviéticos perderam a coragem, escreveu. Cederam ao inimigo por medo. Para ele, a revolução não podia negociar, ou se vencia, ou se morria. A partir daí, sua relação com Moscou começou a azedar. Che criticava o que chamava de socialismo burocrático e via nos soviéticos uma nova forma de imperialismo disfarçado. Fidel, mais pragmático, tentava manter o equilíbrio entre as potências, mas Che já pensava em algo diferente: levar a revolução para além de Cuba. Em 1964, ele discursou na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York. Falou com voz firme, sem medo. Condenou o colonialismo, o racismo, a guerra do Vietnã e a hipocrisia do Ocidente. O que os Estados Unidos chamam de democracia é o direito de oprimir os outros povos, declarou diante do mundo. Do lado de fora, um atentado falhado tentou calá-lo, uma bazuca disparada contra o prédio da ONU. O míssil caiu no rio Hudson, a poucos metros de distância. Che sorriu ao saber do fracasso. Nem o diabo tem boa pontaria contra a verdade, disse a um jornalista. Depois do discurso, iniciou uma longa viagem por África e Ásia, visitando líderes revolucionários, de Nasser a Mao Tse-tung. Em cada país, buscava o mesmo fogo que queimava dentro dele. Mas o que encontrou foi diplomacia, cautela, discursos vazios. O mundo comunista estava dividido e ele se sentia cada vez mais isolado. Foi nessa solidão política que amadureceu uma decisão silenciosa: abandonar Cuba e procurar novos campos de batalha. O comandante que libertara uma ilha queria agora libertar um continente. Na próxima parte, a nona, veremos o Che no Congo e depois na Bolívia, onde tentará reacender a chama da revolução. Enfrentará a traição, a doença e o cerco implacável da CIA, até o último dia de sua vida. Quando o avião pousou discretamente no aeroporto de Dar es Salaam, na Tanzânia, em abril de 1965, ninguém reconheceu o homem magro de barba aparada e olhar cansado que descia as escadas. Era Che Guevara, desaparecido de Cuba sem anúncio, sem despedidas. A imprensa especulava, os diplomatas cochichavam, mas só poucos sabiam. O herói da revolução partira para reacender o fogo socialista em outro continente, a África. O destino era o Congo, onde a sombra de Patrice Lumumba ainda pairava sobre uma guerra civil brutal. Ali, entre selvas úmidas e rios intransponíveis, Che acreditava poder repetir a fórmula cubana: camponeses oprimidos, guerrilha disciplinada, vitória inevitável. Mas o que encontrou foi o caos. As forças locais, lideradas por Laurent Kabila, estavam divididas, desmotivadas e mal armadas. Os inimigos, por outro lado, tinham aviões, artilharia e apoio dos Estados Unidos. Che enfrentava malária, fome e frustração. Escreveu em seu diário: eles querem revolução, mas não querem morrer por ela. Foram 7 meses de selva, mosquitos e desesperança. Quando percebeu que o Congo estava perdido, retirou-se em silêncio. O guerrilheiro mítico havia fracassado. De lá, passou brevemente pela Tchecoslováquia e depois voltou à América do Sul. Seu novo destino, Bolívia. O país, pobre e dividido, parecia terreno fértil para outra revolução. Mas para entrar sem ser reconhecido, precisou apagar a própria identidade. Cortou o cabelo, raspou a barba e tingiu o que restava de cinza. No passaporte falso, lia-se o nome Adolfo Mena Gonzalez. Nas fotos, o rosto era outro, mas os olhos, os mesmos. Che chegou a La Paz em outubro de 1966.
fingindo ser empresário uruguaio. Logo seguiu para as montanhas de Nhancauazú, onde formou o Exército de Libertação Nacional da Bolívia. Poucos homens, poucas armas, muito idealismo. A selva boliviana era mais dura que Sierra Maestra, o terreno traiçoeiro, o povo desconfiado. Os camponeses, longe de se juntarem à luta, temiam a repressão. E ela não tardou. A CIA, em cooperação com o governo boliviano, criou uma força especial para caçá-lo. Ironia cruel. Entre os conselheiros estava Klaus Barbie, ex-oficial da Gestapo nazista refugiado na Bolívia. O caçador de comunistas agora caçava o argentino que lutara contra o fascismo. Durante meses, o grupo de Che foi caçado como fera. A asma o atacava com fúria, os suprimentos acabavam, e os rádios captavam apenas silêncio. "Estamos sozinhos", escreveu ele, "mas morrer lutando ainda é viver com dignidade." No dia 8 de outubro de 1967, no desfiladeiro de Iuru, o cerco se fechou. Os helicópteros sobrevoavam, os soldados avançavam. Houve tiroteio e uma bala atingiu Che na perna. Cercado, sem munição, ordenou aos companheiros que se rendessem. "Não atirem, sou Che Guevara, valho mais vivo que morto", gritou. Capturado, foi levado à pequena escola do vilarejo de La Higuera. Passou a noite ali, sentado, com as mãos amarradas e o olhar fixo no vazio. Os soldados, jovens e assustados, o observavam em silêncio. Che pediu apenas um pouco de tabaco e conversou calmamente com o professor local. Sabia que sua hora havia chegado. Na manhã seguinte, o telefone tocou em La Paz. Do outro lado, o presidente René Barrientos deu a ordem final: "Eliminem ao prisioneiro." Pouco depois do meio-dia, o sargento Mário Teran entrou na sala, tremendo. Che o encarou e disse: "Dispare, covarde, você vai matar apenas um homem." O som dos tiros ecoou pelas montanhas. O corpo caiu lentamente. A revolução perdia seu rosto, mas ganhava um mito. Na próxima parte, a 10ª, veremos o nascimento da lenda, o corpo exposto, as fotos, o funeral em Havana e como o homem virou ícone, marca e religião. Um final que une fé, ironia e eternidade. O corpo de Che Guevara foi levado amarrado sobre um helicóptero militar, balançando ao vento das montanhas bolivianas. Quando pousaram na pequena cidade de Valle Grande, os soldados o colocaram sobre uma pia de cimento, no chão frio do hospital local. As lâmpadas oscilavam, os flashes disparavam. Médicos, jornalistas, oficiais, todos queriam ver de perto o rosto do homem que se tornara um fantasma para governos e um santo para os pobres. Os fotógrafos se aproximaram, e as imagens que tiraram naquela noite correriam o mundo. Che estava imóvel, mas seu semblante parecia vivo, os olhos semicerrados, o rosto sereno, o corpo nu, cercado de soldados sujos de lama. A cena lembrava uma Pietà moderna, um Cristo revolucionário, morto pelo Império. Ninguém ali podia imaginar que aquele momento criaria o mito mais poderoso do século XX. Após a autópsia, cortaram-lhe as mãos, uma ordem cruel para garantir a identificação por impressões digitais. Depois, o corpo foi enterrado secretamente em algum ponto das colinas. Por décadas, ninguém saberia onde repousava o homem que havia incendiado corações e fronteiras. Enquanto isso, em Havana, Fidel Castro confirmava a notícia ao povo. Che morreu lutando, mas sua causa vive. 3 dias de luto nacional foram decretados. No dia 18 de outubro de 1967, mais de 1 milhão de cubanos marcharam em silêncio pela Praça da Revolução. Não havia música, apenas lágrimas e punhos erguidos. Fidel, com voz trêmula, declarou: "Se quisermos expressar como desejamos que sejam nossos filhos, devemos dizer que sejam como Che." E assim, o homem virou modelo, o soldado virou ícone, o rosto virou bandeira. O retrato tirado anos antes pelo fotógrafo Alberto Corda
com o olhar firme e a boina estrelada, tornou-se o símbolo universal da rebeldia. Ironicamente, o inimigo do capitalismo foi transformado em produto, estampado em camisetas, murais, pôsteres e canecas. A própria imagem do antissistema virou mercadoria, mas para milhões, Che permaneceu mais do que um logotipo. Em cada jovem que se levantava contra a opressão, em cada trabalhador que exigia justiça, em cada estudante que sonhava com um mundo novo, havia um traço do argentino asmático que acreditou que o amor só é verdadeiro quando é revolucionário. Em 1997, seus restos foram finalmente encontrados e levados para Cuba. Hoje descansam sob um mausoléu em Santa Clara, a cidade que ele libertou com suas próprias mãos. Acima da tumba, ergue-se uma estátua de bronze de 7 metros, apontando para o horizonte. Abaixo dela, gravadas em pedra, suas palavras finais: Hasta la victoria siempre. O homem morreu, mas o rosto sobreviveu. Talvez porque cada geração precise de um Che, não o guerrilheiro de carne e osso, mas o símbolo do que não se vende, do que não se cala, do que não se ajoelha. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comente o que pensa sobre quem foi Che Guevara, herói, mártir ou ilusão, e inscreva-se no canal para conhecer mais histórias de homens e mulheres que mudaram o curso da história.